não volto, eu vou ficar aqui. Aí ela Oh, já... meu Deus. Muito bem, então eu estava falando, né, pra gente, que eu fiz um resuminho para vocês, né, do que a gente já trabalhou até aqui, deixei isso em áudio lá, para a gente não se perder nos caminhos, né, e que eu também estava me Uhum. sentindo muito desconectada, né, eu contei por alto, assim, para vocês, venho passando por uma questão familiar tem sido intensa para mim emocionalmente e de planejamento mesmo financeiro, etc. Né? Minha mãe está lá na Bahia, lá em Feira de Santana, e ela teve várias questões, né? Abrindo a minha vulnerabilidade, me vulnerabilizando aqui para vocês, porque esse espaço é também um espaço de acolhimento para mim, né? Óbvio, porque eu não Sim, sim. sou, não sou a super-heroína e nem quero ser, não tô aqui para isso. E aí, ao longo desses dias, eu até escrevi para vocês, né? Eu tô me sentindo desconectada e não estava muito atenta, assim, porque a minha cabeça estava lá na Bahia, né? Porque minha mãe, ela tá com várias questões de dívida. Desde a morte do meu pai, inclusive, ela tem apresentado quadros de depressão, impulsos, arranja namorado e sai, volta e não sei o quê, e vende coisa e assim, né? E agora ela tá morando com a minha avó. E ela apresentou, tá fazendo terapia, porque eu consegui que ela começasse a terapia no começo desse ano, né? E no processo de terapia, ela, na verdade, ela falou comigo, mas também falou com a terapeuta, e a terapeuta faz esse trabalho comigo e com o meu irmão também, né? De quando ela abre, ela permite que a terapeuta fale alguma coisa pra gente, meio que faz um trabalho em família, né? E ela tinha falado para mim numa crise, já que ela tá morando de favor na casa de minha avó, que ela já não tem mais nada, né? E minha avó tem uma questão muito difícil ali com ela de relacionamento. Ela falou assim: "Ah, eu já pensei em tirar minha vida". E aí ela falou para mim numa hora, num momento de choro e tal. Eu fiquei sem dormir dias, né? Imagina. E falou também para a terapeuta que veio falar com a gente. Eu falei, quando ela falou para a terapeuta, eu disse: então o negócio é sério, né? Se ela tá dando esses sinais, né? Então, isso me deixou muito desconcertada emocionalmente, isso abalou o meu trabalho, inclusive, né? Eu deixei de estar nas redes sociais, para tentar colocar foco realmente naquilo que era mais importante, e calhou com toda essa confusão de datas, de energia elétrica. Eu nem achei ruim, viu, gente? Eu vou te contar bem a verdade porque foi um período muito caótico. E eu gosto de estar aqui com vocês inteira, né? E hoje já me sinto assim, né? Depois de tomar algumas decisões, inclusive de tirar minha mãe da casa da minha avó, que ela tá morando lá de favor e tal, é, de providenciar um lugar para ela morar lá, para que ela ao menos tenha uma condição, né, de ter mais paz mesmo, né? Emocional, enfim. Então, compartilho isso com vocês para dizer que por aqui também não estava fácil, mas as coisas vão se ajeitando, elas vão se resolvendo, e à medida que a gente consegue, primeiro cuidar da gente, né? Porque eu não conseguiria cuidar de nada se eu não desse atenção às minhas próprias necessidades também, né? E que isso sirva também para vocês, porque às vezes a gente quer abraçar o mundo, a gente quer resolver os problemas de todas as pessoas, quer ganhar muito dinheiro e quer fazer tudo dar certo ao mesmo tempo, mas a gente precisa colocar foco no que é essencial, né? E o foco no essencial para mim foi dar o suporte que a minha mãe precisava, sim, mas sem me desconectar daquilo que era importante para mim no momento, que era me recolher. Porque eu estava querendo, né? Atender as empresas que eu atendo, dar todas as mentorias, gravar conteúdo para redes sociais. Eu falei, olha, não, eu não consigo fazer tudo. O que que eu consigo fazer minimamente bem, respeitando esse momento, que é um momento delicado até agora, mas agora já está mais controlado, né? Então, foi isso que eu fiz. Hoje me sinto muito melhor, mas, por exemplo, agora, dia 2 de novembro, sábado agora, vai ser meu aniversário. Antes, eu já estaria o quê?
com festa programada, que eu sou festeira, gosto de festa. E não sei o que, nananã, não quero nada, não quero agonia, não quero muita gente, eu quero ficar de boa. E estou respeitando esses momentos, né? Então, não queria deixar de compartilhar isso com vocês, que é um espaço que para mim é um espaço de confiança, assim como vocês compartilham comigo tantas coisas, né? Conquistas e desafios. Saibam que vocês não estão só, inclusive nessa jornada de montanha-russa, né, que a vida traz pra gente, né? Então era isso que eu queria compartilhar. Já sei que a Cá desistiu de fazer o evento presencial, né? Conseguiu fazer isso sem custo, Cá, para você? Sem despesa? Consegui, porque eu pedi para a menina, né, que trabalha lá no espaço, uma reunião, né, para explicar a situação e também colocar o ponto, né, que também é importante o fato de que quando eu os acionei, a gente fechou essa até então parceria, o custo que eu teria seria mediante a quantidade de pessoas, seria só depois do evento pagamento, né? Então, isso tudo também acabou mexendo até no que eu havia programado. Sim, Aí eles entenderam, não tive um custo de multa, né? Só que num segundo momento, caso eu queira fazer com eles, eu já tenho que estar preparada financeiramente. sim. E eu acho muito interessante essa ideia de você fazer o online primeiro e depois fazer o presencial, né? Porque realmente acho que vai dar mais corpo, né? Como a gente falou Uhum, no, uhum. no áudio. A Karina foi a que eu mais falei ao longo desse período, né? Que a gente foi trocando ideia, Foi. porque me liga, porque me manda mensagem, viu, Arlete? Pois, muito bem. Tá aproveitando ela bem, né? Tem que aproveitar, né? É É, você tá isso. aproveitando ela muito bem, muito bem. Aproveita E, bastante. e aí, pensando nesse final de ano, é interessante que vocês comecem a refletir, principalmente vocês que são empreendedoras, né? Qual vai ser o plano para os seus clientes, para esse final de ano, para esse período, né? Vocês vão fazer alguma ação de captação de novos clientes? Vão fazer alguma captação de fidelização dos clientes que vocês têm? Vocês já pararam para pensar nisso? No meu caso, eu tinha pensado, né, no workshop presencial até para uma prospecção, mas por um lado, o online ele também vai me dar essa oportunidade, né? Uhum. Porque sendo o valor um pouco mais barato, fica mais fácil das pessoas aderirem. E assim, o meu plano, né, do presencial para o online mudou, né? Ficou bem mais enxuto, mas eu acho que é uma intenção bacana, né, para as pessoas poderem se conectar um pouco mais comigo. Uhum. Sim, e você já está rodando esse plano, porque você falou que era novembro agora, né? Isso, só que vai ser no fim de novembro. E aí, como tem aquele esquema que eu te falei, que a pessoa que faz a arte para mim, né, a parte do desenho na imagem digital, é uma pessoa que eu atendo a irmã gratuitamente, então é uma pessoa que faz conforme tem ali disponibilidade, sabe? Então, Hum. eu estou esperando ele fazer Mas cara, você não para consegue começar. fazer isso no Canva, não? Então, eu sei fazer no Canva bonitinho, só que não fica igual. Ah, mulher, faz você no Canva. Faz você no Canva. Não fica Porque esperando tava ninguém. fazendo. Aí, mas tem que ser assim, tem que ser assado. Faz você no Canva, já deixa suas coisas prontas, não fica dependendo de outras pessoas para fazer a coisa acontecer. Então, durante Tá. muitos anos. Oi, Sá. Boa Boa noite, noite. Oiê, boa gente. noite. A Arlete não quer que a gente veja o pijama dela novo. Ah, meu Deus. Triste. Durante muito tempo, durante muitos anos, eu fiz as minhas artes no Canva. Hum, Canvão lá, trabalhando bonitão. Então, não fica esperando outras pessoas para botar seu projeto para rodar, né? Tá, Então, se o evento... Qual é a data que você marcou para o evento? eu coloquei no calendário. E se você sabe, já... Dia,
dia 30 de novembro. 30 de novembro. Então, se você sabe fazer, já tem data, um mês já está na hora de começar a rodar a divulgação, né? Para que você tenha a captação, né? Não, Samara? Fala com a social media, Toda ela é tudo. certeza, viu, Cá? A antecipação é a alma, é o segredo. Tá. Antecipa aí. E aí o É, que a Tati está dizendo é muito verdade. E a gente está num momento da internet que as pessoas estão gostando de consumir aqueles conteúdos mais nativos. Então não precisa dessa coisa toda. Tanto é que o Instagram disponibilizou, se você entrar lá, você consegue escrever lá na própria publicação do Instagram. Porque ele entendeu que esse momento as pessoas estão naquela fase de que, agora, antes era tudo muito arrumado. Desculpa, gente. Agora eu quero uma coisa mais natural. Orgânica. Mais Isso, orgânica. até na área da beleza mesmo, sabe? Eu tenho uma cliente da área da beleza, e aí ela notou que as clientes diminuíram muito de fazer aquele tufão de cílios e foram para uma opção mais natural. Então, as pessoas estão buscando essa coisa mais nativa. Aposta que uhum, dá certo. boa. Então, é que nem eu tava falando pra Tati. Ideias, assim, elas pipocaram. Tanto que o cronograma, tudo, eu fiz sozinha no Canva. Só que aí a minha dificuldade foi na hora do vídeo. Porque eu fazia os vídeos, aí o menino falava assim, tem que ser assim, 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 assado para o pessoal ter uma maior aceitabilidade. Então, para ele pegar, para editar, realmente, os cortes que ele fez ficou muito bom. Só que demora muito, tipo, eu espero uma semana e meia para receber uma devolutiva para daí eu poder postar. O É, Então, vídeo, uhum. mas e ele te aí, manda ele te manda o roteiro, tu manda os criativos, ou ele só fala o que tu tem que dizer. não, ele só edita, tipo, ele fala, Só edita o vídeo. por exemplo, Mas por que que você não grava direto nos stories? Ó, como eu fazia antes, viu? Sabe 15 segundos ali? Eu anotava o que que eu ia fazer, gravava um story, aí baixava. Fazia outra história de 15 segundos, aí baixava. Fazia outra, depois eu juntava aquilo e publicava. O Acabou. importante, cara, é ele ter começo, meio e fim. Se tem um começo, meio e fim, hum, corre para o abraço, o formato, aí vai. E é como a Tati falou. A gente vai fazendo, e aí cada feito Aprimorando, a né? gente vai notar isso, a gente vai notando, ó, nisso aqui, no próximo eu posso melhorar. E aí a gente vai melhorando. Hoje eu sim. uso o CapCut como ferramenta. Não sei se você tem o CapCut gratuito, né? Dá para fazer gratuitamente e fazer edição rápida ali. Não, cara, Mesmo que seja no Pro, ele tá mais barato, ele é barato, acho que é 34 e super vale, porque ele fechou muita coisa no gratuito. mas esse Ele tem, corte seco ainda vai no gratuito. é, Entendeu? Se você for fazer alguma edição assim, coisa, não. Mas corte seco super dá para fazer lá e não precisa fazer muita coisa. no Entendeu? celular também dá para fazer o corte É, seco, exato. a junção assim de uma É que eu cor. fiz no celular, e aí. Mas até falando dos sabotadores. O Já meu ia principal perguntar sabotador sobre. é o perfeccionismo, e a hipervigilância tá lá no 10. Então, assim, Aham. tem que estar tudo muito redondo, muito certo. Então, assim, um feedback negativo me trava. Porque, em teoria, o que, que acaba virando para mim? Sabe mais do que eu, então vou deixar, né? Se ele tá falando que tem que ser assim. E Mas ele aí sabe eu. mais do que você, sim. Mas isso, Não, sim, né? Várias pessoas vão saber mais e tudo bem. Se a sim. gente ficar se boicotando sempre que alguém que sabe mais falar alguma coisa pra gente, baseado no próprio contexto de vida dela, a gente não vai sair do lugar. Né? Sim. Então, eu acho Verdade. muito interessante pegar feedback das pessoas, sim, feedback é ótimo, mas antes de pegar feedback, você tem que saber qual é o teu contexto. Você não é social media, você não é designer, Uhum, você não é copywriter, então, assim, tem que ser do seu jeito, sim, e tem uhum. que sair do seu jeito, porque você precisa disso para viver. Sacou? E aí É, vai também eu. aprimorando, e vai aprimorando. Arlete falou? Não, eu fiz a mídia social, né? E tinha um cara que me ajudava também. E às vezes o que ele queria que eu fizesse não era absolutamente o que eu queria. Porque
Eu queria que as coisas fossem mais naturais, eu queria dizer, disse, não, todo mundo está dizendo isso agora, e você disse também. Falei, não, às vezes eu não quero dizer o que todo mundo está dizendo, porque eu quero ser um pouco mais autêntica, eu quero dizer mais a minha verdade, mesmo que alguém não queira ouvir, mas ela é tão profunda que eu acho que eu não estaria ofendendo ninguém em dizer, porque eu não estou dizendo no mesmo tom que os outros. Sim. Então, a- as orientações, às vezes, eu não gostava. Eu não me achava natural e achava obedecendo um roteiro, e talvez esse tenha sido o principal motivo para eu parar de gravar. E eu não gostei, sabe? Porque eu não gostava como eu era, entre aspas, dirigida. Porque É uma eu direção. não achava que ninguém podia me dirigir melhor do que eu mesma, por exemplo. Sim. E. Mas isso também não pode te fechar hermeticamente sobre os pontos de vista de pessoas mais experientes, né? Eu acho que vale a pena a gente fazer um Uhum, filtro, né, daquilo que, o que uhum, que eu posso agregar que me, né, me é útil ali, mas sem abrir mão da minha autenticidade, sem abrir mão de quem eu sou. Durante um tempo, quando começou aquele boom do marketing digital, dos 6 em 7, cursos digitais, não sei o quê, eu entrei nessa onda. Eu entrei nessa, óbvio, eu precisava ganhar dinheiro, eu queria usar o digital para ganhar dinheiro e tal, não sei o quê. Foi a pior experiência da minha vida. Tentar me encaixar naquele formato. Eu uhum, já fazia mentoria online, mas eu sempre atendia poucas pessoas. E hoje eu faço do meu jeito e continuo atendendo poucas pessoas, porque eu decidi isso e eu entendi que isso era o que me fazia feliz, na verdade. Eu não precisava ter 400 pessoas na minha turma e dizer para as pessoas e eu já passei por uma mentoria assim, dizer que eu conhecia cada uma pelo nome. Isso é mentira. Eu sei como vocês estão, porque eu observo vocês nas redes sociais. Eu consigo ter tempo para mandar um áudio, perguntar, e aí, como é que você tá? E como é que foi tal coisa? Eu tava lá na. Eu tava lá no meio do mato e me lembrei da Karina e falei, vou mandar um áudio perguntando como é que tá cá, que eu não falei muito contigo, né? Não tinha falado tanto contigo. Aí eu mandei o áudio. Então, isso acontece porque eu tô conectada com vocês. Não aconteceria se eu estivesse atendendo trocentas pessoas, entendeu? Então, para mim faz sentido. Esse formatinho aqui, que eu gosto, estou perto, eu gosto, é ótimo, né? Então, é muito importante que a gente entenda qual é a nossa maneira de existir, né? E aí, aproveitando o gancho, vou pedir para a Samara falar um pouquinho como é que tá você agora nesse novo cenário, né? Que já temos também um novo cenário. Porque a Karina já falou, a Arlete também, então traga um pouquinho de como é que tá você agora para a gente se situar. Meninas, muita coisa aconteceu do lado de cá, né? E, assim, desde quando a gente iniciou a mentoria, eu consegui alinhar ali muita coisa em relação ao meu propósito e a entender muita coisa sobre o que eu quero, o que eu aceito, o que eu não aceito. E aí, é o que a Tati acabou de falar, de tipo assim, começar. Eu trabalho com gestão de rede social já tem 3 anos. E foi uma coisa que veio durante a pandemia. Eu já crio conteúdo para a internet já tem muito tempo. E aí, durante a pandemia, eu vi que eu poderia fazer isso porque é o que eu gostava. Tipo, eu fazia para as minhas amigas de graça, né? Eu, antes de começar na profissão, eu já tinha feito um monte de perfil para amigas da área da beleza, um perfil de uma espetaria, um perfil da minha irmã. Então, eu já tinha feito outros posicionamentos. E aí comecei a trabalhar como urgência, sozinha, eu fazia tudo, né? Eu não sou designer, mas eu fazia design também, eu fazia copy, eu fazia edição de vídeo, eu fazia tudo. E depois de um tempo, eu comecei a desenhar como seria a minha agência, com colaboradores, processos, mas aí era uma coisa que dentro da minha cabeça seria impossível.
mas era só alguns pontos que eu precisava ajustar. E aí ajustei esses pontos. Trabalhei dentro de uma agência e isso foi simplesmente fundamental para eu entender os processos, clientes em grande massa. Houve um período em que eu estava atendendo 20 pessoas Uau. ao mesmo tempo, então eu estava ali vendo como eram os movimentos, né, o que é que precisava, como eram os processos, se o que eu tinha desenhado se fazia jus. E aí a minha agência nasceu. Nasceu essa minha agência. Parabéns! Obrigada, Cá. Nasceu a minha agência. Eu tenho dois colaboradores que são freelas, mas que têm um contrato assinado comigo, tudo direitinho. Tenho clientes também que são alinhados aqui com os meus propósitos, graças a Deus. E eu consegui me desligar da agência que eu estava trabalhando. E parece pouco falando, mas é esses dias eu estava pensando, meu Deus, eu estou vivendo isso. E para mim parecia ser muito distante, mas eu estou Uhum. bem feliz, estou bem comprometida. Né? Eu demorei a entrar porque tive uma reunião com um cliente, aí fui lanchar e voltei, ainda estou tomando café aqui. Então, assim, comprometida eu sou, né? Estou reorganizando algumas coisas que eu vi que isso fazia sentido e estou arregaçando as mangas e botando para gerar. É isso, porque dá medo mesmo. Crescer dá medo, né? Porque é, a gente acha que a gente só sente medo de perder o que a gente tem, né? Mas de conquistar mais o que a gente tem também dá medo, principalmente para quem está habituado à, à escassez. Quem sabe que Exatamente. a escassez está muito ali perto, a gente sabe como isso é, a gente não quer passar por isso. Então, crescer também dá medo, porque é como se a gente estivesse rompendo o novo, né? Rompendo o antigo para dar lugar ao novo, mas esse novo a gente não sabe como é ainda. Então, É novo, é. esse lugar que a gente tá não é uma zona de conforto, não, porque não é confortável, porque a gente rala pra caramba, né? Cada É, uma aqui dentro do seu universo, dentro da sua caixinha, mas existe algo de muito aprendizado atrás do medo. E pode ter muito mais do que aprendizado. A gente não tem como saber. A gente só vai saber se a gente realmente enfrentar, né? Então, o enfrentar para cada uma de vocês pode ser diferente, né? Pode ser abrir espaço numa rotina que é exaustiva para mais tempo de qualidade. Isso também vai requerer uma renúncia de alguma coisa, né? A gente vai ter que renunciar. Pode dizer respeito a aprender novas habilidades, ou seja, a quebrar um pouco do perfeccionismo, do fazer medianamente, né? Para não fazer. Porque é melhor do que não fazer nada, né? Fazer da maneira que dá é melhor do que não fazer nada. E é importante para que você assuma a sua autenticidade, a sua autoconfiança, o seu poder de realização, o seu poder de liderar, né? Então, à medida que você sai dessa zona de conforto, que algumas pessoas chamam, e vai para a zona de brilho, você acaba que dá vazão a potenciais que você nem sabia que existia. Então, chega arrepio, arrepio. Então a ideia é não aceitar a merda quentinha. Eu gosto de chamar assim. Porque às vezes a gente tá numa merda, mas tá confortável aqui, tá? Eu já é. sei, eu já conheço. Você já sabe, exato. Esse Não problema é aqui conforto, é porque você já conhece o desconforto de lá, é é conhecido, exato. Eu já tô aqui, já sei como é, não vou mexer com quem tá quieto. né? É o que eu chamo de merda quentinha. Tá na merda, tá ferrada de saúde, tá ferrada de grana, tá com pessoas. Saúde mental, As pessoas tóxicas estão todas ali perto de você, parece um imã de pessoas tóxicas, mas tá ali. Não, não vou sair daqui não, porque eu sei lá o que é que pode acontecer, né? Por trás do medo. Então, às vezes a gente precisa fazer esse movimento e eu, por experiência própria, todas as vezes que eu rompi esse lugar, eu aprendi e cresci muito. Então, tudo que eu conquistei até hoje
foi me jogando em situações e oportunidades que eu não fazia ideia de como fazer, inclusive. Ai, meu Deus. Eu estava falando com a Angélica, é uma amiga que eu e a Arlete temos em comum. A Angélica fala de esticar, como é que ela fala isso? É esticar o elástico das habilidades, né? Tipo, vai esgarçando assim. Você tem uma habilidade que é aqui, mas você vai esticando para conseguir resolver o que você precisa. Então é isso, aprender a editar, aprender a falar em público, aprender a fazer networking, aprender a negociar, aprender a fazer o que precisa ser feito para. Inclusive, acho que uma das grandes dificuldades que eu tô quebrando, né, foi essa de hoje, que eu já passei por essa de negociar, conversar com o cliente ali. É uma coisa que eu estou esticando o elástico aqui, esticando a baladeira, como a gente fala aqui no Nordeste, bem muito, para que eu consiga, não, eu estou buscando, né? E eu acredito que buscando a gente alcança. Então, estou esticando aqui a baladeira, estudando, aprendendo, pegando e vou adaptando isso. Ó, na reunião passada eu fiz isso, na próxima eu posso melhorar. E eu estou fazendo esses ajustes e Exatamente. bola para frente. E isso é liderança. Vocês conseguem perceber? Porque a liderança, Sim. ela não começa você liderando outras pessoas, começa você liderando a si mesma, né? E hoje eu queria trazer um pouco desse tema para vocês, mas guardem aí os sabotadores, se eu, não me deixem esquecer que eu quero falar sobre eles no final, tá? Quando eu estiver finalizando, você fala, tá, de sabotadores. Pronto, é isso. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês. Arlete, não durma. Imagina, tô super atenta. O que que vocês Deixa estão a gente ver o vendo? pijama, Ela Hã? não a quer tela deixar. até aqui. Ah, ótimo. Então vocês estão vendo a minha Se a gente tela. vê o pijama, Arlete, depois. Então, Ai, encara. não faça isso. Pera aí, deixa eu. Ó, gente, eu tô olhando pra cá porque eu tô com a outra tela, tá? Eu tô com Tá, a segunda tela ligada e eu vou ficar assim olhando pra vocês, que eu não sei fazer Não tá. isso. se preocupe. Você é bonita de perfil, de qualquer jeito. Arlete hoje, Verdade. Arlete hoje tá só. E o que é que eu fiz? Interrompi. Olha, eu cliquei num negócio aqui que eu nem sei o Pois, que. tá só uma tela escura. Voltou para Voltei. você agora. Peraí, já sei o que que eu vou fazer. Não, tudo bem. Eu ia tirar tudo porque eu não sei lidar com duas telas, mas eu vou precisar aprender. Eu não sei lidar. Toda vez que eu vou dar uma palestra, eu tenho que tirar a segunda tela porque eu não sei mexer com duas telas. Peraí. Agora deixa eu abrir o meu arquivo que eu perdi. Cadê você, arquivo? O que é que vocês estão vendo? Você? Claro, porque eu não Só compartilhei. você. Aqui, agora vai. Agora vocês estão vendo minha segunda tela, né? Sim. Aê, então até aqui o Parece. resumão, né? A gente falou sobre ancestralidade, falamos sobre clareza, né, do propósito, falamos sobre essencialismo, né, de como tomar melhores decisões, o projeto Eu, que é fundamental, né, Arlete? Sim. E é Aham. mesmo. E falamos em você como a sua própria marca. Inclusive, tem lá um exercício do pitch, né, que a gente precisa trazer à tona, né, falar mais sobre ele daqui a pouco. E hoje eu quero falar com vocês sobre liderança feminina, né? Como eu falei já, liderança feminina não é só sobre liderar outras pessoas. E eu preciso dizer que o meu propósito de vida tem muita conexão com liderar, né? Com a liderança. Eu sempre pensei que se a gente conseguisse transformar as pessoas que tomam as decisões, isso há muito tempo eu penso nisso, a gente conseguiria proporcionar uma vida melhor para mais pessoas. Porque se tem gente que decide, que estão ali com a caneta na mão, decidindo as coisas, se ela for uma pessoa melhor, uma pessoa mais emocionalmente mais inteligente, ela consegue, assim, contribuir para melhorar a vida de mais pessoas. Então, eu fico pensando sempre, como seria se os nossos governantes fossem bons líderes? Como seria se os donos, né, e donas de grandes empresas fossem
além de proprietários dessas grandes corporações, fossem bons e boas líderes, boas lideranças, né? Então, meu propósito está conectado com isso. Transformar o mundo através da liderança. Então, para mim, isso sempre foi muito presente. Quando eu era professora de yoga, eu focava em dar aula para lideranças, porque eu entendia que a gente precisava que aquelas pessoas se sentissem de uma maneira melhor para conseguir contribuir mais. Mas aí eu entendi, gente, não é só isso. Não é o bem-estar deles apenas, né? E delas. Eu queria mais, né? E aí, junto com meu companheiro, nós desenvolvemos um canal, na verdade, que se chamava. Agora deve estar ainda na internet, mas a gente não está alimentando mais esse projeto. Se chamava Vida com Método, onde a gente disponibilizava frases e dicas. Chegou a mais de 20 mil pessoas no Instagram, sobre estilo de vida, sobre como viver melhor, enfim, né? E aí, a partir desse movimento, nós começamos a compartilhar também muito material, e aí a gente participou de várias matérias, entrevistas, fui para vários canais, enfim, mas foi de um movimento muito intencional de levar um estilo de vida mais consciente, com foco em lideranças. E isso foi esgarçando, né? Como é o nome? Não é Badog, não, como é? Samara, que você falou? Baladeira, Baladeira, baladeira. exato, ó, esticando a baladeira, porque aí Fica a na gente baladeira. a gente estava na TV, a gente estava na Forbes, em Você S.A., em vários lugares, compartilhando nossas dicas, mas para mim ainda não era isso, ainda faltava alguma coisa. E à medida que eu fui me expondo, o meu propósito sempre lá, transformar o mundo através da liderança. Mas o que é que eu falei sobre o como? O como vai mudando, né? Então, eu Uhum. achava que era através das frases, eu achava que era através das aulas de yoga, eu achava que era através de dicas em jornais, revistas, redes sociais, etc. Mas eu decidi que o meu como precisava estar conectado com mulheres. Eu precisava impulsionar mulheres na liderança, eu precisava impulsionar mulheres a se enxergarem nesse lugar. É por isso que eu pergunto sempre para vocês, como é que o propósito de vida, que você já sabe qual é, o seu propósito, está alimentando as suas ações, está sendo filtro para as coisas que você tem feito, né? Então, por que mulheres? Aí eu comecei a pesquisar e entender por que isso me incomodava tanto. A ONU diz: empresas lideradas por mulheres têm resultados até 20% melhores. Mas eu olhava e não via representatividade nas empresas que eu trabalhava, não via representatividade na política, em nenhum outro espaço de poder, né? Olha só esses dados. Mulheres em cargos de liderança são 3%, né? No total, assim, segundo o Sebrae. Mulheres negras em cargos de alta liderança, 0,4%, é menos de 1%. Se a gente for falar de mulheres trans, então, sequer temos dados sobre isso. E aí eu decidi que eu ia fazer um movimento sobre a liderança feminina. Eu tinha um espaço em Itu, que é uma cidade de interior, Arlete. Eu não sei se vocês devem conhecer, né? Sabe Itu, aquela Uhum. cidade onde tudo é grande? Mas não é, não. Sim. É só brincadeira. Mas eu tinha um espaço de desenvolvimento pessoal em Itu, uma cidade extremamente machista, extremamente machista e racista. E eu tinha esse espaço lá, né, junto com meu companheiro, e eu pensei, eu tenho espaço. Eu posso trazer mulheres para cá, para esse espaço, porque eu preciso falar sobre a liderança feminina de uma maneira que eu acredito. E aí eu desenvolvi um evento. Até então eu não falava só para mulheres. Isso veio de uma vontade de palestrar num Dia das Mulheres. E esse evento, que era só uma palestra minha em comemoração ao Dia das Mulheres, eu lembrei muito de você,
Cá, quando eu pensei em trazer esse assunto, porque foi bem isso, assim, é uma vontade minha de compartilhar conhecimento e olha onde eu estou hoje. Esse movimento de mulheres ainda não existia. E aí, o que que eu fiz? Eu organizei um evento. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar ele com você aqui. Não compartilhou. Pera aí, deixa eu ver o que é que aconteceu. Porque tem um videozinho. Ah, aqui. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Não. Sim, Então, né? Eu vou clicar Sim, aqui. parece. sim. Ah, não, peraí, peraí. Deixa eu só colocar o som, senão vocês não vão ver. Compartilhar o som do computador. Aí. Vocês estão vendo a tela ainda, né? Me Sim, avisem. Sim, Pronto. O som tá chegando? também. sim. Deixa eu só aumentar aqui. Que legal. Aí, agora vai. Olá, preparei todas as comidinhas, chamei todo mundo, convidei minhas clientes, minhas alunas da escola, falei sobre liderança feminina da maneira que eu acreditava. Parece pouco, né? Nossa, pra Eu mim não não acho, parece pouco, não. eu também não acho, Eu também não achei pouco, não. eu não acho pouco. Mas se eu falar sobre isso para pessoas que já são grandes palestrantes e fazem eventos Sim, enormes, em palcos iluminados, não sei o que, ela vai lá e vai dizer, cara, isso não é nada. Isso não é nada. Porque o contexto dela, né? É a perspectiva dela. Mas para mim, isso foi a base para a construção do meu império. Foi ali que eu decidi que o meu foco seriam mulheres. Foi ali que eu decidi que mulheres precisavam de outras perspectivas que não estavam sendo faladas quando se fala em liderança feminina. Naquele evento, eu trouxe mulheres que são mães, eu trouxe mulheres LGBT, eu trouxe mulheres negras, eu trouxe uma perspectiva muito variada do que é ser líder. E para mim, isso faz todo sentido. Isso é a base do meu trabalho, hoje, inclusive, trabalhando com grandes empresas, né? E aí, uma coisa que eu percebi nas minhas pesquisas é que características e habilidades que Fórum Econômico Mundial vem trazendo ano após ano e resumindo isso em características específicas para a liderança, eu vejo lá resiliência, eu vejo sensibilidade, ou seja, uma maneira mais cuidada de tratar as pessoas, né? Relacionamento interpessoal, escutativa e etc. E aí a gente pode avançar nessa lista e eu percebi, gente, isso faz parte do universo feminino, é ou não é? sim, total. Se a gente for Uhum. analisar isso de uma maneira muito profunda, nós temos habilidades e competências muito fortes de liderança. Ponto. Ah, Tati, mas por que que não tem representatividade? Por que que vocês acham que não tem? Por que que não tem representatividade de mulheres em cargo de liderança? Eu acredito que por a maioria das coisas ser majoritariamente resolvidas por homens. E Isso é aí entra histórico, aquela né? questão do, Hum. do machismo. E aí a gente acaba mesmo tendo, eu acredito que até em relação à inteligência emocional, a mulher consegue desenvolver muito mais que homem. E homem, quando entra no nervoso, gente, eu trabalhei Consegue fazer no nada, né? escritório.
Eu trabalhei no escritório que o dono do escritório, ele era altamente sem nenhum pingo de inteligência emocional. Assim, muito inteligente, espírito de liderança. O cara chegava, tinha presença, falava e todo mundo ouvia. Mas bastava uma coisa sair, Bastava um assim, do eixo, desafio. e pronto. Ele ficava É, louco, louco pois de é. jogar tudo fora mesmo, assim. Pegava a mesa, uma vez ele jogou um computador que passou assim, vup. Que Aí horror. eu corri pro Caos. banheiro, liguei pro meu esposo, pelo amor de Deus, vem me buscar agora. Deus me livre. É, Homem, quando pois é. perde, assim, como a gente diz aqui, as estribeiras. Uhum, pois é. Mas esse comportamento é muitas vezes validado se ele é homem, né? Mas se for uma mulher, é louca, é barraqueira, é isso, é aquilo, Uhum. né? Certeza. Pois é. Histérica. Histérica. É, Eu acredito sempre. muito nisso, né? Que a gente está vivendo um processo de entendimento do mercado para essas características. Já tem um movimento de revolução acontecendo e a gente precisa ser muito estratégica para ocupar os espaços de maneira a trazer novas perspectivas para o mercado dentro das nossas áreas de atuação, né? Então, eu acredito muito, muito nisso, né? Que liderar é sim sobre inspirar. Todas nós exercemos o papel de liderança e a gente precisa entender qual é o resultado da sua liderança, da minha liderança, na vida das outras pessoas e na nossa própria vida, né? Então, é sobre isso, sobre entender qual é o poder da sua liderança. O que que você tem feito com esse poder, né? E aí eu vou desafiar vocês a responder qual é o seu maior desafio nesse rolê, nessa conversa. Cá, qual você acha que é o seu maior desafio para que você consiga realmente ser uma boa líder? É. A primeira coisa que me veio é relacionado a eu ser a minha principal aliada. Boa. E você, Sá, o que que você acha? Puxando um gancho do que a Ká falou, é exatamente isso. Eu acho que, né, passando por esse momento que estou, o que vem muito na cabeça é a gente romper mesmo, furar, mesmo com medo, acreditar que a gente é capaz. E muitas vezes a gente não acredita. A Uhum, gente sabe que tem aquele potencial, escuta pessoas falando sobre esse potencial, mas lá no fundo a gente tem esse medo de romper e achar que era só coisa da cabeça. Então, eu acho que falta que um desafio muito grande é acreditar no nosso potencial. boa. E você, Arlete? O medo, eu tenho a impressão que eu fiz tudo com medo. Eu fui com Hum, medo mesmo. Mas acontece, foi quando eu saí de casa, eu fui com medo. Quando eu fui fazer o vestibular, eu fui com medo. Quando eu ia na faculdade, eu ia com medo. Quando eu fui, tudo eu fiz com medo. E às vezes ele literalmente me paralisa. E aí para mim, o meu maior desafio é perder o medo de, não sei, talvez de é o perfeccionismo, porque sou tão perfeccionista que eu acho que se eu não fizer tudo perfeito, parece que não Não vai ficar. funciona. não deveria nem ter feito, né? Mas dentro desse Mas é o contexto, medo, ele me paralisa. Vocês, uhum, quando começaram a falar do medo, eu ia falar isso para você hoje se não tivesse sido tocado sobre o medo, porque ele sim, realmente me congela ali, o corpo mesmo. sim, E eu acho que eu só fiz muita coisa e eu só consegui muitos clientes e eu sou a contadora que eu sou porque eu sou muito trabalhadora, porque eu não desisto muito fácil e porque eu fiz tudo com muito medo. mas aí você percebe que o medo, ele não. Tudo bem, você se sente paralisada pelo medo, mas você não está deixando de fazer porque o medo está ali. Você, de alguma maneira, aprendeu a trazer o medo com você.
E o medo, gente, ele não é inimigo da gente. Combustível. O medo, Ah, ele não é, não, eu odeio ele, eu odeio. não odeia. E exatamente esse é o desafio, que é ser você mesma. Esse é o nosso maior desafio. Então, é entender e ressignificar coisas que a gente fica lutando contra, mas faz parte da nossa natureza, né? Então, o medo, eu gosto sempre de dizer, pegue o medo pela mão e leve ele para o samba, dance com medo, porque é sobre Ai, isso. O medo, ouvindo ele, agora a Tati, é verdade. Olha, esse mês a minha filha fez 15 anos. olha, E eu voltei no tempo, assim, né? Foi um marco muito importante, foi bem desafiador. Eu fui mãe solo durante um bom tempo e eu só tinha 17 anos. E aí eu disse: "Ah, agora eu tenho um pacotinho que depende de mim." E eu botei com medo mesmo, botei na minha bagagem e fui, e fiz. E aí, vendo a menina que ela se tornou e está se tornando, hoje eu disse: meu Deus, deu certo, né? Essa semana olha. aqui foi o aniversário dela, eu disse: deu certo, consegui. Porque o mundo tá louco, né? E a gente, às vezes, por ser mãe nova, o medo era de quê? Sou nova, não vou conseguir educá-la para que ela seja uma versão autêntica, melhorada, não fazer as mesmas coisas que eu fiz, que Uhum. tudo seja melhor do que eu fiz. Mas é Mas é isso, isso, menina. também tem o caminho dela, né? O ser você mesma É, também serve para ela, né? Então vocês vão descobrir coisas juntas ainda, inclusive, né? E aí, quando a gente traz esse olhar da liderança, você pode se questionar, Tati, mas eu não tenho equipe. Eu trabalho para mim mesma, eu não sou líder, né? Liderança não é sobre cargo, né? Nessa cultura dominada pelo corporativismo que a gente vive, a gente confunde, né, ser líder com ser chefe, né? E são coisas muito diferentes. Para mim, liderar é sobre representatividade, é sobre o que você está fazendo nesse lugar que você ocupa, né? Então, através dessa reconexão com a minha ancestralidade, eu entendi que liderar é sobre servir. É sobre servir a um propósito, servir a uma comunidade, servir ao mundo, né? Através daquilo que eu acredito, que eu valorizo. E eu costumo colocar o que eu tenho de melhor à disposição de algo maior do que eu. Então, o que me move é maior do que eu. Eu poderia, inclusive, fazer o que eu faço sem ganhar um real se eu fosse herdeira, mas eu não sou. Então, eu preciso, inclusive, aprender como entregar o meu melhor, que é maior do que eu, de maneira que eu consiga viver bem, viver próspera, sem tirar para isso nada de ninguém, né? Sem é, pagar mal as pessoas que trabalham comigo, sem tratar mal as pessoas que trabalham, sabe? Valorizando o meu entorno, né? De que maneira a minha prosperidade vai contribuir com as outras pessoas. Então, para mim, liderar é também sobre isso, né? Sobre o meu servir ao mundo, né? Então, é também sobre legado, sobre o que que eu quero deixar para as próximas gerações, a partir das minhas ações, do meu movimento, né? Daquele movimento que começou pequenininho lá atrás, lembram? Pois é. E aí eu pergunto, o que que você tem feito para oferecer o seu melhor, o seu servir, né? Baseado no seu propósito, né? O que que você tem entregado de melhor, ainda que pareça que não tem ninguém vendo. Porque às vezes a gente fica esperando, né, o reconhecimento de fora. E aí a gente deixa de fazer algo que é grandioso porque alguém, né, Karina, falou: "Ah, não, tem que fazer de tal jeito, não tá bom Uhum. não". Aí você não faz o seu melhor, né? E a gente precisa se questionar o tempo inteiro, né? Qual é o meu melhor realmente? Por quê? Porque você inspira pessoas que fingem que não estão te vendo.
Isso é fato. O povo tá ali, ó, só bisoiando o que você tá É fazendo, às verdade. vezes copiando o que você tá fazendo, mas ela não disse pra você, nossa, você, pô, é foda, viu? Você fez um negócio maravilhoso aí. Parabéns. Continue assim. Não, ela não vai fazer isso, né? Mas é preciso avançar. E aí, gosto também de fazer um movimento de conexão, de reconexão com outras mulheres. Esse meu movimento de potencializar mulheres, ele precisou, começar por quebras de crenças de que eu precisava competir com outras mulheres para ter sucesso. E aí, eu comecei a fazer um exercício intencional de me aproximar de outras mulheres e mulheres que me inspiravam. Então, assim, gente, sério, sem brincadeira nenhuma, eu tenho uma rede de contatos maravilhosa, fortíssima, um network poderoso. E todas essas pessoas que hoje são, algumas delas são minhas amigas mesmo, próximas, elas começaram por um incentivo, um elogio, um apoio. Ah, eu vejo você, eu sei que você, por trás das câmeras, por trás dos holofotes, você também passa pelas mesmas coisas que eu. Eu tô aqui para o que você precisar. E essas pessoas, elas genuinamente estão perto. Então, quem são as mulheres que te inspiram hoje? Será que você já fez um movimento intencional de dizer para elas o quanto elas te inspiram? Ou você tá com vergonha? Ah, não, quem essa pessoa, nossa, famosa inclusive, nunca vai me dar atenção. Tudo bem, não é sobre isso. É sobre um movimento intencional de se aproximar de alguém que, né, te inspira, fazer com que ela saiba disso, né? Assim como você também espera que pessoas cheguem para você e te reconheçam, elas também esperam por isso. Não, não achem que quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, não é todo mundo, não tá todo mundo no mesmo BO na cabeça, né? Então, tem uma, um trecho do livro Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, que eu gosto muito, que é assim, né? No momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover contra a dominação, contra a opressão. No momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover em direção à liberdade, a agir de formas que libertam a nós e aos outros. Eu gosto muito desse livro, para quem não leu, fica aí a dica também, né? Tudo sobre o amor, da Bell Hooks. Anotei aqui. E isso fala muito sobre coletivo. O amor é uma ferramenta muito poderosa para transformar você e, através disso, através das suas ações, também transformar o coletivo. E esse coletivo, em se tratando de mulheres, de liderança feminina, é muito essa quebra de que uma outra mulher precisa ser sua concorrente, competidora, que você tem que derrubar ela para puxar o tapete dela para você ser feliz e próspera, né? E essa dinâmica é uma dinâmica construída a partir de um pensamento patriarcal, né? E que, se a gente vai por essa linha, a gente só se ferra. A gente vai contra a gente mesmo. Vocês concordam? Total. É, né? Com certeza. Que bom, que bom. E aí, partindo do pressuposto de que a sua visão de mundo importa e que precisa ser compartilhada, eu já falei isso para vocês milhares de vezes. Se você não está direcionando a sua carreira, e o seu negócio para aquilo que você decide, que você escolhe, tem alguém fazendo isso por você. Se você não está decidindo, não está escolhendo, alguém está tirando a sua liberdade de fazer. E se a sua visão de mundo importa e precisa ser compartilhada, tá na hora de você entender quais são os pilares da sua mensagem. E aí eu trouxe aqui os pilares da mentoria Ousadas para vocês conhecerem. Primeiro, o propósito, que é o olhar para si.
Para mim, não tem nenhuma transformação tão poderosa que comece fora do autoconhecimento. Não existe, na minha visão, nada que comece e que seja grandioso se não tiver o foco no propósito, o foco no que é realmente valor, né? Um pilar da mentoria ousadas é a liderança inclusiva. A sementinha que eu planto aqui para vocês, mulheres, é para que vocês saiam daqui e vão reverberar na comunidade de vocês. Reverberar quando você conversar com outras pessoas, com outras mulheres, quando vocês forem contratar pessoas para trabalhar com você, como é que você vai tratar essas pessoas? Quando você for negociar, né? O que que você está negociando? Isso beneficia a quem ou a quens, né? Então, a liderança inclusiva, ela tem o olhar para o outro, né? O foco no outro, nas necessidades reais e objetivas das outras pessoas que estão em contato com o meu trabalho. Também a economia criativa, ou seja, eu desejo que o que a gente faz aqui seja algo que impacte a sociedade. Ou seja, não faz sentido para mim eu chegar aqui e cobrar uma mentoria de R$ 20.000. Não faz sentido para mim. Não são essas pessoas que eu quero alcançar. Eu quero que mais pessoas tenham um vislumbre do que é um negócio que seja próspero, uma vida que seja mais harmoniosa, para não dizer equilibrada, que eu não acredito nesse equilíbrio. Eu acredito que de alguma forma a gente harmoniza essas milhões de coisas que a gente faz, né? Então, para mim, tem que gerar impacto social o que eu faço aqui, né? E tem que impactar a cultura de outros negócios que vão ser, que são compartilhados por vocês, assim. Por exemplo, se tem uma pessoa que trabalha numa empresa e eu lanço alguma coisa aqui que ela pode levar isso e plantar a sementinha lá, eu já estou feliz. Isso vem acontecendo ao longo do tempo, né? Várias alunas de mentoria que passam por esse processo me levam para as empresas para dar palestras, para fazer treinamentos, e assim essa mensagem lá vai se reverberando. Então, tudo isso, todos esses pilares são pilares fundamentais para mim e são intencionalmente pensados ao longo da construção do meu trabalho, em tudo que eu faço na mentoria, tá? Para vocês entenderem quais são os pilares do que eu faço aqui com vocês. E aí eu pergunto, quais são os pilares da sua mensagem? Você já pensou nisso? Montando. Estou montando também. É tudo uma construção, né? Novo, não sei se com as Exato. meninas já mesmo, estamos no mesmo. Mas, tipo, eu não tinha nem ideia e clareza do meu propósito. E já foi muito revolucionário ter essa clareza. E É uma aí, com escadinha, isso, meu amor. Agora vamos e com isso revolucionar. vem puxando. É. Ai, meu Deus. Aqui não para, não para, não para, não. Era. Vocês tentaram me dar férias, mas eu não deixei. Estou aqui para deixar vocês fritando de novo. Então comecem a pensar quais são os pilares da minha mensagem? Quais são os pilares do meu negócio? Quais são os pilares dos serviços que eu presto? O que que eu quero fazer com que as pessoas sintam? Porque isso é posicionamento. Isso é posicionamento. Então, eu quero que as mulheres que entrem aqui nesse processo de mentoria, elas percebam a importância de uma vida com propósito, elas saibam que a melhor maneira de liderar é fazer isso de forma inclusiva, é respeitando as diferenças, né? Eu quero que elas de alguma maneira, sintam que podem espalhar essa mensagem para mais pessoas, gerando impacto na vida de outras pessoas da comunidade. Eu quero que isso seja de verdade percebido de maneira abrangente através de uma transformação cultural. Sacou? Pensem sobre Entendi. isso. Quais são os pilares da sua mensagem?
E aí, Tati, como é que faz para eu entender um pouco mais os meus pilares, para eu me tornar uma liderança com mais foco nas pessoas? Como é que eu faço para realmente entender onde é que eu tô, quais são os parâmetros para perceber se eu sou uma boa líder mesmo, né? A gente vai falar sobre isso agora, né? É, existem essas características, né, com foco nas pessoas, e eu fiz uma organização disso em 8 características principais, né, que eu vou falar uma por uma aqui. E eu gostaria de sugerir para vocês que vocês fossem dando nota nessas características. Aí você vai colocar a nota para cada uma delas que eu vou falar de 1 a 10, tá? De 1 a 10, como você se percebe em cada uma dessas características. Pode anotar o nome do lado. Arlete, você vai ter que sair do pijama, da cobertinha e pegar uma caneta e um papel, hein? Arlete dormiu. Arlete. Ah, Arlete dormiu, gente. Nada capaz, estou falando com o microfone desligado. ah, Não, vou anotar de outro jeito. Não vou sair do pijama. Vai pegar o celular e vai ficar assim. Exato. Beleza. Vamos lá. Então, estão prontas? A primeira característica é a escutativa, que é a capacidade de ouvir genuinamente o outro, né? Olhar nos olhos, responder às demandas com atenção. É aquela coisa de não ficar se antecipando ao que o outro está dizendo, ou seja, prestar bem atenção ao que a outra pessoa está dizendo e só então elaborar a sua resposta. Aqui tem gente que nem deixa o outro falar, né? Já vai atropelando, já nem entendeu bem. Então, mais do que uma técnica, a escutativa deve se tornar um hábito para você, né? De realmente perceber o que está para além do que está sendo dito, porque assim você consegue se aprofundar nas reais necessidades das pessoas, né? Então, Karina, que trabalha diretamente com essa escuta, deve entender como isso é importante, né, Ká? Sim, sim. Eu falo muito pro pessoal, você tá ouvindo para me responder ou para entender? Porque às vezes a pessoa em sessão, né, vem autodefesa, né, já fica reativa. É Ah, calma verdade. lá, pera lá, vamos respirar junto? Mas você tá absorvendo ou você só tá querendo me dar uma resposta? E Exato. isso é um momento importante, que a gente volta para a ferramenta para a pessoa se conectar de fato. Por que ela precisa responder imediatamente? Por que ela não ouve, absorve, processa? Eu até aproveitando a escutativa, uma coisa que eu faço é, no fim das sessões, normalmente eu gravo um podcast para a pessoa refletir ao decorrer da semana. Então, assim, eu não quero a resposta dela para aquele momento. Eu quero que ela se integre, Reflita, né, né? Uhum. com aquela ideia, para que daí sim depois ela traga, porque também conforme a gente vai ouvindo, a gente vai diluindo, né? A gente vai Uhum. prestando atenção em outros elementos que a reatividade não permite. É verdade. Muito bom. Muito boas dicas. E aí, para você aprimorar, e para você entender, na verdade, como é que a gente funciona, como é que a nossa escuta funciona, eu trouxe essa pesquisa do Edgar Dale sobre a maneira como o nosso cérebro capta as informações, né? Como é que a gente aprende. E a gente aprende na na maior parte do tempo quando a gente ensina as outras pessoas, né? Então, 90% da nossa assimilação do conhecimento vem com a gente expressando isso, falando para outras pessoas, né? E aí é interessante observar que quando a gente está elaborando para ensinar, a gente está assimilando essas informações. E aí eu pergunto, se isso vai nos trazer mais conhecimento, por que que a gente evita tanto compartilhar? Que Se a a gente gente, tem medo. por que que a gente tem medo? Ai, posso responder? Pode?
É, a impressão que eu tenho normalmente é que a gente não compartilha por medo do julgamento, por Uhum, medo da gente não ser mais essencial. Então, assim, é um dilema, né, que se cria. Então, assim, eu quero ser útil de alguma forma, eu não quero ser descartável. A partir do momento que eu ensino, e se a outra pessoa aprender melhor do que eu ensinei, né? Para onde sim. que eu vou? Qual que vai ser minha utilidade? E o medo também do julgamento do outro e da não aceitação. Percebo que são Exato. E dois aí a dilemas. gente se baseia por um problema que nem sequer aconteceu de verdade, né? São as nossas famosas crenças limitantes, né? Então eu queria que você desse Eu nota. Oi? gostaria de dizer, Pode falar. não gostaria de dizer que esse é um dos meus pilares. Para mim, quanto mais o meu cliente souber e mais ele entender o que é contabilidade, o que é o imposto, eu desejo muito um cliente consciente e com conhecimento. Para mim, Uhum. eu não me sinto que ele vai me descartar, não sinto que ele não vai mais precisar. Eu sinto que ele vai gostar, né, de entender, ele vai gostar de organizar a empresa dele e ele vai ficar feliz. E o nome do meu escritório é Contabilidade Amiga, né? Sim. E aí eu acho que tem tudo a ver, né, dele ficar meu amigo, dele ficar agradecido, da nossa relação, ela ser leve, porque é muito difícil ter uma relação leve quando se fala de imposto de contabilidade. Então eu Sim. diria para você que esse é o meu pilar número um. Maravilha. Isso é muito importante, né? Para a gente entender, inclusive, que há uma conversa acontecendo o tempo inteiro entre, por exemplo, o seu conteúdo nas redes sociais e as pessoas. Até quando você não traz isso, não traz, por exemplo, eu estou trazendo o meu exemplo, tá? Esses dias que eu estava mais ausente, eu recebi mensagem de pessoas perguntando, Tati, como você tá? Simplesmente, eu não falei nada, não expliquei, mas elas, de alguma maneira, elas estão se Mas comunicando, sentem, né? É. né? Há uma comunicação ali acontecendo. Então, como é que está a sua escuta ativa? Como é que está a sua capacidade de ouvir genuinamente os outros, de 1 a 10, tá? Depois a gente fala. E para você trabalhar essa habilidade, a minha sugestão é que você foque no momento presente, foque no agora, né? Esteja realmente presente naquilo que você está fazendo, para que você possa elaborar melhor as defesas das suas causas, consiga compartilhar bem as ideias que você tem, consiga falar melhor em público, esteja presente no momento. Não deixe que todas as distrações tirem seu foco, te impedindo de realmente enxergar melhor, né, o que está aí, né, para você. A segunda característica é a gestão de conflito, que a capacidade de você perceber o ambiente e resolver aquela situação, né? Encontrar oportunidade de melhoria para uma situação conflitante. E lembre-se, se tem 2 ou mais pessoas, vai ter conflito. Se você com você já tem conflito, imagina só com mais pessoas vai ter. E conflito não é negativo também, né? Assim como o medo não é negativo, o conflito é basicamente uma divergência de pontos de vista, de contexto de vida, enfim, né? Então, pessoas com contextos diferentes, elas vão ter opiniões diferentes que vão direcioná-las a resultados diferentes, inclusive, né? Então, se o conflito vai sempre existir, uma habilidade boa, positiva de gestão de conflito tem o foco na solução e não no problema, né? Então, trouxe inclusive para vocês aqui o ciclo do problema. O ciclo do problema é assim, ó, tem um conflito. Aí a pessoa já fica ali com a emoção negativa, já fica virada no giraia, né? Com o outro. Estresse no modo hard, no máximo, mais conflito. Porque o foco estava sempre no problema.
Não tinha ninguém ali interessado em arranjar a solução. Já o ciclo da solução tem ali um conflito, a gente não fica perguntando de quem é a culpa. A gente pergunta como é que a gente resolve, né? Como é que a gente resolve esse BO? Depois as responsabilidades vão ser administradas, né? Mas primeiro, qual é o foco para solucionar aquele problema? E aí encontra-se melhoria e aí vem um novo conflito. E assim, nesse looping mais promissor, eu diria, né? Do que simplesmente ficar ali girando em torno do estresse, da emoção negativa, porque isso vai gerar novos conflitos e jamais vamos chegar a uma solução nesse ponto, né? Então, para que você dê nota aí para sua capacidade de gestão de conflito, reflita como é que você tem lidado com diferenças de interesses na sua casa e no seu trabalho. Dê nota. E aí, para aprimorar essa habilidade, ai, desculpa. A minha sugestão é que você trabalhe a transparência. Não deixe que a música fique tocando somente na sua cabeça, né? Deixe acordos cada vez mais transparentes, mais conscientes, né? Página aberta aí para essas relações, para que o conflito seja minimizado. Algum comentário sobre gestão de conflito? Não? Eu lembrei do ciclo de merda. Hum, fala, Dentro pode falar. da psicologia positiva, né, a gente chama esse movimento de ciclo de merda. A gente Ai, adorei. cria um viés de enxergar sempre a mesma coisa. E aí a gente fica com hiperfoco em cima daquilo e tudo se Uhum. torna sobre aquilo. Então, fazer essa quebra é um movimento muito delicado. Tanto que em empresas é muito comum que aí entra até a parte neuronal, né? A gente tem os neurônios espelho, então, que é a empatia, basicamente, né? Então, eu consigo me ver, me enxergar no outro, eu me incomodo junto com o outro sobre determinada situação, e eu começo a ver por uma mesma perspectiva, e aquilo parece que é um caminho viciado, é sempre tudo muito negativo, é tudo sempre muito ruim, né? E Sim. aí é onde às vezes a gente sente que o ambiente ele fica todo contaminado por aquela atmosfera. E E é efetivamente ninguém sabe nem terrível, onde né? começou. E é terrível para todo mundo, né? Ô, Uhum, Ká, eu acho que esse muito. negócio do ciclo de merda podia virar um conteúdo seu, hein? É muito legal o ciclo de merda. Quer dizer, falar sobre, não é? Não, mas eu acho muito interessante esse ponto de vista. Eu não sabia que É tinha. mais comum do que a gente imagina. É. Exatamente, é mesmo. É um ponto em comum, é bem legal mesmo de gerar conteúdo. E aí, a terceira das nossas características, que tô chegando aqui no finalzinho, mas eu vou avançar, tá? A gente passou muito tempo longe, eu quero mais 20 minutos de vocês. Então, ó, a habilidade de delegar, que é o nosso a terceira característica, né? Que é a capacidade de transferir poder ao outro, poder e representatividade. Então, assim, quando você pega uma atividade que estava no teu controle e passa para alguém, você está entregando para aquela pessoa poder e representatividade, né? Então, para delegar bem, você precisa entender por quê, não, o que você está entregando, né? Qual é o cenário ali, qual é a atividade, enfim. Por que que você está fazendo essa delegação? É só porque você não quer fazer ou porque aquela pessoa tem talentos e habilidades às vezes melhores do que o seu para fazer uma melhor entrega? E para quem, né? Para quem que você está fazendo isso? Porque a depender do nível de senioridade, o nível de entendimento da pessoa sobre a expectativa que você tem sobre o resultado, lembra que a música não pode ficar tocando só na sua cabeça, né? Então, a ideia aqui é que você saiba delegar, e delegar, eu acho que eu coloquei aqui, não é delargar. Delargar é quando você pega uma coisa, joga na mão da outra e só aparece na hora do prazo final para saber se tá legal, se deu certo. E na maioria das vezes não vai estar. Não vai estar porque a pessoa não vai fazer do seu jeito.
e não vai dar, né? Nem vai ser possível fazer do seu jeito, mas não dá tempo de ajustar alguma coisa se for necessário, né? Então, delegar é sobre entregar poder e representatividade num prazo que você vá acompanhando e vendo se isso vai fluir para um bom resultado, tá? Então, delegar não é delargar. Deu nota? Coloque nota aí para você sobre a habilidade de delegar. E aí, para você dar essa nota, pense assim como parâmetro, ó. Eu tenho me sobrecarregado porque eu acho que só eu sou capaz de realizar o que eu faço? É um bom parâmetro para saber se você sabe delegar ou não, né? E para Então eu não sei. Isso encaixa tanto de quando eu trabalhava sozinha e eu tinha essa dificuldade de delegar justamente por isso. Porque quando a gente assume ali um projeto com o cliente, é o nosso nome, né? Nossa cara. E eu tinha muito pavor de. Mas, na verdade, o que eu acabei de entender que o que eu fazia não era delegar, né? O que eu fazia era jogar e só aparecia no Exato, prazo final. Inclusive, agora, o que eu entendi é que, além de eu delegar, eu tenho que gerir aquilo, continuar por exato. dentro do projeto, por cima do projeto, acompanhando, vendo se as expectativas estão sendo atendidas, se está alinhado como a gente alinhou desde o princípio, para que quando estiver pronto, não é assim, aí volta tudo do início. Exato, exato. Aprendi a delegar, então, Precisa alinhar a expectativa, precisa expressar o que está na tua cabeça, porque a outra pessoa não vai entender se você não falar, né? tá dentro E disso. esse alinhamento de expectativa, ele é fundamental para que a pessoa saiba qual é o resultado que você espera, em que tempo você espera que aquilo seja feito e de que maneira você que tem mais expertise ou, enfim, né? Se você é a dona da Pelo tarefa menos e o está. visual, isso. Exato. Você sabe direcionar e pegar também um feedback dessa pessoa, né? Tipo, o que que ela pode contribuir, inclusive, né? E isso diz muito sobre a nossa capacidade de liderança. A próxima característica é justamente a receptividade ao feedback. É transformar vulnerabilidade em conhecimento sobre você e sobre o seu trabalho. Então, se você só permite que te digam o que você gosta de ouvir, talvez você esteja perdendo aí uma excelente oportunidade de aprimoramento, né? E aí, eu costumo sempre colocar um preceito moderador aí no feedback, porque é preciso colocar filtros, já que muitas pessoas, principalmente lideranças, não sabem como dar bons feedbacks. Não sabem. Usam o feedback como algo negativo, quando não precisa ser negativo, né? O feedback é só esse alinhamento mesmo, né? E com foco na solução e não no problema, né? Então, quando uma pessoa traz algum tipo é, de insinuação pessoal para te dar um feedback, já está tudo errado. Não é sobre você, é sobre aquilo que está sendo discutido, né? Ah, você é muito desatenta. Isso não é feedback. Sacou? Então, feedback bons feedbacks são dados com foco naquela situação e não na pessoa em si. Então, para para você dar nota, comece a se perguntar: será que você tem dificuldade de ouvir pontos de melhoria sobre você? Dê nota, tá? E para você aprimorar, sempre aplicando filtros ao que as pessoas trazem, né, de feedback para você. E aí eu trouxe também uma coisa um estudo que eu acho muito legal, que se chama Janela de Joe Harry. Não sei se a Karina, que tá ali trabalhando com psicologia, já ouviu falar. São dois estudiosos, né, psicólogos, né, que desenvolveram Então, a Janela de Joe Harry sobre autopercepção e relacionamento.
A ideia aqui é que você amplie a sua área aberta, ou seja, coisas que você conhece sobre você e que as outras pessoas também conhecem, né? Então, ampliando a área aberta, você vai fazer com que a sua comunicação e a sua autopercepção seja cada vez melhor, porque você absorve o que o externo traz sobre você, mas também você se coloca num processo de autoconhecimento para expandir essa atenção e reconhecimento sobre quem você é. E aí, várias maneiras, na verdade, né, de fazer com que essa área aberta se expanda é se tornando mais vulnerável, né? Absorvendo ali, inclusive, é, informações sobre você e deixando transparecer para as outras pessoas, ou seja, deixando que outras pessoas conheçam mais sobre você. Caso você quiser complementar, por favor, tá? Que eu estou passando bem superficialmente, mas se tiver alguma coisa que você fala assim, não, Tati, ó, fala isso aqui que é importante, você pode Tá. trazer. Porque isso aqui merece uma aula só para isso, Sim, né? sim. Seria maravilhoso. Opa, podemos fazer, podemos fazer. E uma outra maneira também é através da descoberta conjunta. E eu gosto muito disso, né? Que quando na parte relacional você se permite, através desse coletivo, justamente se perceber, né? E se reconstruir, trazendo inclusive Uhum. informações sobre você extraídas de referências, de inspirações, né? É muito legal também. Uma outra maneira é através do feedback, ou seja, resgatando ali o que você não conhece sobre você, mas que as outras pessoas percebem e se abrindo a essas informações, né? E através do autoconhecimento, isso é muito potencializado. Por isso, eu sou uma ativista da terapia. Eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia, porque essa maneira de se perceber faz com que você se relacione melhor, e você se relacionando melhor, você se transforma, porque uma grande fonte de aprendizado está nessas trocas, né? Então, Cássia, quer complementar com alguma coisa? Trazer algum ponto? Eu acho que uma parte desse processo muito importante, né, que se cria com os outros e consigo mesmo, é comprometimento, a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, eu acho que ela dá margem para muita coisa, né? Assim, para Uhum, muita transformação. Então, por exemplo, a partir do momento que eu reconheço que nem tudo é culpa do outro, né? Que eu mesma posso me sabotar, que eu mesma sou a minha vítima e meu vilão ao mesmo tempo. Eu posso reconhecer que a minha vulnerabilidade, ela faz parte de quem eu sou, uhum, que eu não posso me fragmentar e isolar aquilo numa caixinha, né? Como se, isso daqui não é o meu eu autêntico. Eu tenho uma caixa de exato. defeitos, eu não olho para eles, né? Sim. E por isso mesmo, para que a gente faça isso acontecer, eu vou propor um exercício para vocês, que é esse exercício de autopercepção, tá? Eu vou mandar isso para vocês lá no grupo. Você vai responder antes, ó, porque são dois exercícios, tá? Então você vai responder primeiro: em que eu sou realmente boa? O que eu preciso melhorar? E o que me bloqueia? Não se preocupem em anotar, porque eu vou mandar para vocês, tá? Então, nesse momento da autopercepção, é muito importante que você seja sincera consigo mesma, né? Não tenha vergonha, não, de se olhar mais profundamente e trazer essas respostas, né? O que você realmente é boa? O que eu preciso melhorar? E o que me bloqueia de verdade? Só que essas mesmas perguntas serão serão feitas para outras pessoas. Depois eu vou explicar como é que isso vai acontecer, Hum. tá? Mas primeiro, denota para para essa característica. Vocês já deram a receptividade ao feedback? Sim? Boa, porque senão a gente esquece, né? E aí vamos para a comunicação. Depois eu volto para esse exercício, tá? Vai ser lá no final, eu vou contar para vocês. A comunicação objetiva, ela diz respeito a
como você é percebida pelas pessoas, como as coisas que você comunica, a mensagem está chegando para as outras pessoas. Então, reflita. Você se vê constantemente tendo que corrigir tarefas executadas por outras pessoas? Eita, cadê a Arlete? Dormiu? Capaz que dormir, imagina. Olha, Arlete, veja aí onde pode estar um problema também, hein? Você se vê constantemente tendo que corrigir tarefas executadas por outras pessoas? Você sente que sua equipe ou a sua rede de apoio são muito dependentes de você? Com frequência, Uhum. você é mal interpretada e até julgada por algo que você considera não ter feito? E aí? Ser objetiva na comunicação, gente, não significa que você precise falar pouco, tá? E nem falar muito, não, não é isso. Mas que você esteja focada em comunicar o resultado que você quer gerar com aquele movimento, né? Então, qual o resultado que eu quero com essa mensagem? Qual é a minha intenção aqui? Então, seja assim detalhista ao se comunicar, mas com foco no objetivo, no resultado que você quer alcançar. E se certifique de que a outra pessoa compreendeu. Porque às vezes a gente solta a informação lá, 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 e não se certifica de que a pessoa entendeu o que estava sendo transmitido. Então, de repente, você falou de uma maneira que a pessoa entendeu de outra, ou ela estava desfocada, ela estava desatenta. Então, sempre que você tiver uma mensagem importante para transmitir, é muito importante que você se certifique de que a pessoa entendeu a mensagem, tá? Então, dê nota para isso, né? E lembre-se que uma mensagem, uma comunicação boa, efetiva, ela não é sobre o que você diz, e sim como o outro entende. Uhum. Combinado? Faz sentido? Bastante. Boa. Então vamos para a liderança pelo exemplo, que é a nossa próxima característica. E é aquela máxima, né? Quem já ouviu isso dos pais, dos avós? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. No Nordeste é ótimo. Toda hora a gente ouve isso, né? Não, Cresci ouvindo isso. né? Pois é, eu também. Isso não funciona com criança e muito menos com adultos, né? Então, se você quer que as pessoas realmente se engajem em suas ideias, seja exemplo. E quando eu falo de ser exemplo, eu não estou falando sobre ser perfeita. Eu estou falando sobre ser exemplo, né? Então, se você eh, quer pontualidade, você exige pontualidade, seja pontual, né? Se você quer que o ambiente seja leve, né, que as pessoas, né, seja essa pessoa, né? Não dá para exigir alguma coisa que você não está trazendo para o jogo, né? Então reflita em casa, no trabalho, nas redes sociais, quanto do seu discurso é aplicado na sua própria vida. Você fala bonitamente sobre vários temas, mas quanto disso você está aplicando na sua própria vida? Você fala que alguma coisa é muito importante e tal, mas quanto disso a gente está trazendo, né? E tem os altos e baixos, né? Na vida mesmo. Às vezes a gente está querendo muito que a vida seja de um jeito, mas ela está se apresentando de outro, e tem pessoas que continuam com uma máscara de perfeição, como se ela não pudesse ser realmente vulnerável, né? Então, seja o exemplo, vale mais a pena. Denota, Eu tá? acho que Também essa é a depende minha do maior valor, nota. né, que a gente dá. Oi? Não, eu estava falando em relação ao valor, né? O valor, ele também acaba determinando muito as nossas ações, né? O valor que a Sim, gente dá. exatamente. Essa eu acho que é a minha maior nota. Opa, que bom. Porque é sobre Porque eu isso, só né? trabalho para quem é. Só tra- Eu só trabalho para os meus clientes que tiram 100% das notas e que pagam os impostos. E eu tiro 100% das notas e a primeira coisa que eu faço é pagar os impostos.
Que legal, isso é muito interessante. E eu acho também que você deveria falar sobre isso nas suas redes sociais. Mas eu já falei isso, já falei. Eu acho Precisa falar com a muito. Samara depois. Chama a Samara, chama a Samara tá aí para isso, não, Samara? Olha aqui a Arlete, E eu estou ex-VP. de olho dela desde o começo. É isso, é isso. E a Precisamos inteligência. conversar. Olha lá, Samara já está vendendo os projetos. Eu quero 10%. Mentira, Samara, quero não. Acho ótimo que vocês façam negócios entre vocês. Acho ótimo. Amo. E aí, ó, inteligência emocional. Inteligência emocional é o que o Fórum Econômico Mundial fala que é uma das habilidades mais importantes de liderança. É verdade. Ainda mais num contexto de mercado que muda tudo o tempo inteiro. É tecnologia, é inteligência artificial, é não sei o quê, toda hora uma coisa nova para a gente aprender e não vai deixar de ser, não vai mudar. Aliás, vai mudar toda hora, a cada 20 minutos. E a gente precisa, e a gente precisa ter essa flexibilidade, né? Essa adaptabilidade e a capacidade de perceber as nossas próprias emoções e conseguir se conectar, perceber e liderar a partir do que a gente percebe das emoções das outras pessoas, né? Então, o desenvolvimento de confiança, de resiliência, para continuar indo na direção dos resultados, mesmo com estresse, mesmo com incerteza, fala muito sobre a sua habilidade de inteligência emocional, né? Então, como é que está hoje a sua capacidade de superar desafios, né? Tá ali muito desafiador o rolê, mas como é que tá a sua capacidade de lidar com isso? Você se sente quebrar mesmo ou você consegue ir administrando as suas emoções para, por exemplo, não chegar num burnout, né? Para não estourar ali numa crise de ansiedade? Como é que tá isso para você, né? E existem muitas maneiras muitas maneiras da gente fazer esse trabalho emocional. Para cada pessoa vai funcionar de um jeito. Para algumas pessoas, uma caminhada num lugar com natureza vai ser suficiente. Para outras, vai precisar, fazer algum tipo de treinamento. Sempre a gente ouve falar, né? Respiração e meditação são técnicas que ajudam bastante nesse processo de administração das emoções. Mas é isso, para cada pessoa vai ser de uma maneira, né? Terapia, uma conversa com uma Comigo pessoa de está sendo a confiança. junção. Pois Eu é, às aprendi a vezes, meditar e sim, faço terapia, e aí é a junção. E moro na natureza, né? Eu moro aqui é sim. bem dentro da natureza, então. O que eu acredito muito é que a gente precisa definir quais são os nossos rituais, né? Para a gente se reconectar, Exato, eu já ia né? dizer isso. Da mesma coisa que tem um ponto em que a gente percebe que vai sair do eixo, o que que traz a gente de volta para esse Exato. eixo, né? É. E assim, é muito engraçado que para mim, uma coisa que faz muita diferença no meu dia é tomar uma caneca de café com calma, sem ter compromisso, sem fazer nada. Com calma, assim, eu não preciso ter pressa para tomar aquele café. Não quero engolir aquele café. Eu sento e eu posso estar lendo um livro, posso ver rede social, posso fazer o que eu quiser. Mas eu tomar um café com calma muda completamente o meu humor. É muito engraçado isso. E é É um pequeno, ponto de mas equilíbrio. para mim é um negócio que eu falo, "Ah, que delícia, o solzinho batendo, tomando um cafezinho." É sobre isso, né? Às vezes a gente precisa se conectar com essas coisas que a gente considera pouco, né? Então não deixa que as Simples, né? emoções controlem você, né? Tem até eu gosto de falar sobre a coisa da pedra no abismo. A gente vai, né, com aquele problemão, vai empurrando aquilo, as emoções, trabalhando emoções, rituais todo dia, fazendo meditação, um monte de coisa para não enlouquecer, e vai chegando lá a ponta da montanha. Tô lá, maravilhosa, apoiei a rocha lá em cima da montanha. Aí vem uma pessoa do nada,
um trabalho danado para poder arrastar todas as coisas, né? Trabalho emocional, trabalho profissional, enfim, até chegar lindamente plena lá em cima, aí vem uma situação, uma pessoa, e você faz o quê? Solta a rocha, ela se acaba penhasco abaixo, né? Então, todo aquele trabalho emocional que você fez não valeu de nada, né? Porque se sujou toda de novo. Então, a ideia é que você tenha seus rituais para não deixar que situações e pessoas tirem você do teu eixo, né? E é desafiador. Então, dei nota lá para a inteligência emocional. E a última característica é o alinhamento com o propósito, que tem a ver com a consciência do que você diz que é importante para você e aquilo que você realmente faz, né? Qual é o alinhamento disso, né? Então, a consciência do propósito de vida é conduzir ações, palavras e pensamentos na direção de algo maior. E esse alinhamento entre o que você diz que é importante e o que você faz é a liga que vai fazer com que você se sinta realizada, motivada, né? E é uma característica muito marcante na liderança, porque uma pessoa que tem alinhamento com o seu próprio propósito, ela se interessa pelo alinhamento do propósito das pessoas que ela lidera. Faz sentido para vocês? Então, se ela está conectada com isso, ela se importa com as outras pessoas também, né? Então, nunca é tarde para perceber, para decidir e descobrir qual é o legado que você quer deixar no mundo. E aí eu te pergunto, como é que você quer ser lembrada? É bom que isso esteja presente para você quando se fala em liderança, né? E aí, deram nota? Sim? Qual foi a nota mais alta, Cá? Ah, escutativa. Escutativa, boa. E a nota mais baixa? Delegar. Delegar. E você, Sá? E a minha nota mais alta foi a inteligência emocional. E a mais baixa? E a mais baixa foi a escutativa. Eu Boa. percebo que eu tenho pressa em adivinhar o que a pessoa tem a dizer. E eu me pego muito nisso. Então, Tá. para eu parar, eu tenho a cabeça acelerada, né? Assim, eu tenho as ideias, quero falar, e eu escuto. Mas em certas situações eu acho que eu adivinho o que a pessoa está dizendo. Que aí Sim, eu já sim. estou pronta para falar, estou pronta para dizer. Tenho que Entendi. trabalhar mais isso. Boa. E você, Arlete? A mais alta foi liderança pelo exemplo, Exemplo. Uhum. E a e a mais mais baixa? baixa, que eu descobri agora, é, é que eu confundo, né, o propósito, eu confundo muito o propósito que eu acho que ele é diferente, que ele não tinha a ver com a profissão, né? Porque para mim o propósito da forma como você fala, eu conheci agora, porque para mim a profissão era uma ocupação que ela Uhum. não tinha a ver com o meu propósito de vida, né? Que o meu propósito de vida é outro, que era o grupo que eu participo, que a gente faz. Meu propósito seria humanizar a Terra, mas a partir daquele estudo, daquelas experiências e daquelas práticas, que eu nunca Sim. vi o propósito como sendo relacionado a trabalho. Para mim era só uma ocupação que eu exercia no mundo, que eu fazia muito bem e que estava tudo bem, que o meu propósito era outro, né? Sim. É, Mas não mas sei, né? Outra coisa É, que e é, e vocês é, falaram. é muito interessante quando você traz isso e você fala, né, da sua, até da sua empresa, do nome da sua empresa, né, Contabilidade Amiga, diz muito sobre o seu propósito de humanizar a terra, né, e o seu como vai ser, de novo, né, vai ser através do seu trabalho, da forma como você trata os clientes, de como você humaniza aquela área, aquele setor, né, aquela indústria ali,
mas também quando você está ali no seu grupo de estudos filosóficos e tudo aquilo que você faz, né? Então, o propósito não é sobre trabalho, ele é sobre você vivendo, experienciando cada um desses ambientes, né? Beleza, então, Uhum. para essa roda girar bonitinha, você precisa traçar um plano para, primeiro, potencializar aquilo que foi uma nota mais baixa, né? E colocar foco, colocar holofote mesmo na sua potência, naquilo que é uma característica marcante da sua liderança, tá? Mas a gente vai voltar nisso ainda. As missões para o nosso próximo encontro. Hum, Primeiro, eu gostaria que são várias missões, viu? Tem vários Jesus, trabalhos amor. para vocês aí para os próximos dias. Primeiro, Hum. eu espero você terminar a sua entrega, viu, Arlete? Não se preocupe. Os marcos Ai, da que sua obrigada. história, pontos de virada para o seu empoderamento. Então, eu gostaria que você traçasse uma linha do tempo para contar a sua história, trazendo pontos muito positivos que viraram uma chave em você, viraram uma chave na vida, tipo um acontecimento importante, mas também os negativos, que também proporcionaram uma virada de chave, uma virada de transformação na tua história. Pode ser? Posso Olha, dar uma lindo. sugestão? Pode falar. É, quando eu faço a linha do tempo nas sessões, eu vejo que a gente tem uma tendência muito forte, né, a bloquear algumas memórias. E tem muito aquela coisa de a nossa mente, ela funciona como um velcro para o que é negativo, né? Então, assim, fica muito mais forte. E o que é positivo, é igual o Teflon, escorrega. E aí, o que que eu peço para as pessoas fazerem é para elas verem fotos da vida delas, porque ajuda a revisitar memórias, a lembrar de uma época que parece que agora é tão Tão distante. E distante, aí isso verdade. às vezes ajuda a desbloquear, porque traz a memória afetiva. Excelente, boa dica. Muito bom, Eu não obrigada, entendi Cris. a dica. Oi? A dica é Eu não você entendi. buscar fotos, né, para lembrar Ah, de fotos. coisas positivas que aconteceram, porque às vezes a gente fica. É, positivas, negativas, é porque a foto, né, a gente tem a memória visual, né? Uhum. Então, ajuda muito porque engatilha, né? Então, às vezes, vai te remeter a alguma história, a alguma situação que hoje para você já não é mais interessante ficar lembrando no estado consciente. Sim. E eu acho que as coisas negativas, elas ficam mesmo mais marcadas, né? E a gente não vai tirar foto de coisas negativas, então provavelmente Exato, por isso mesmo. você vai A gente só tem de revisitar. coisa boa, né? Exato, exatamente. Então, essa é uma das missões, né? Fazer esse marco da sua história e, de repente, esse próprio, essa linha do tempo vai fazer com que você também construa na sua cabeça suas conquistas, que às vezes também ficam lá apagadas, né? Então, vai ser legal. E aí, voltando para aquele exercício de autopercepção, onde você tem essas três perguntas, você vai responder essas três perguntas, você sozinha com você mesma. Mas, Hum. junto com este movimento, você vai enviar essas perguntas para pelo menos 5 pessoas. Essas mesmas perguntas. Você vai dizer assim: Ah, eu estou participando de um processo de mentoria e eu gostaria muito que você me respondesse essas três coisas. O que que você acha que eu sou realmente boa? O que que você acha que eu preciso melhorar? O que que você acha que me bloqueia a avançar, alcançar os meus objetivos, né? Então, Tati, como é que eu vou escolher essas pessoas? Pessoas da sua confiança, que você sabe que vão te trazer informações verdadeiras, que não é aquela pessoa que vai falar só o que você quer ouvir. São informações reais, são pessoas É, genuínas, né? tá? Pode ser do trabalho, pode ser da família, você pode fazer uma mescla. Eu tive alunas de mentoria que fizeram um formulário no Google, elas são danadas. Sabe aqueles formuláriozinhos de pesquisa?
Elas colocaram, inclusive, mais perguntas, mas o que eu preciso saber são essas três. Se você quiser acrescentar mais coisas, não tem problema. Mas para deixar isso organizadinho numa planilha. Outras fizeram só um envio mesmo no WhatsApp e pediu para que essas pessoas mandassem ou em texto ou em áudio para elas, tá? Como for mais fácil para vocês. Mas pedi aí esse feedback para pelo menos 5 pessoas. E aí você vai cruzar as informações. Então, primeiro você escreve sobre você e depois você vai cruzar as informações para entender um pouquinho mais. Quando você for cruzar essas informações, você vai descobrir qual é a sua área aberta, ou seja, o que você escreveu sobre você e que percebeu que outras pessoas também já conseguem perceber sobre você. A sua área invisível, que é o que apenas os outros sabem sobre você e você não sabia, alguma informação nova, né? A área oculta, que são coisas que apenas você disse e as outras pessoas não, ou seja, você percebeu que as pessoas não notam isso em você, que está oculto, né, para elas. E você vai colocar aqui no Vir a Ser as suas referências. Quais são as características das pessoas que são suas referências hoje? Que é algo que você gostaria de ter e não tem. Ok? Dúvidas? Fez sentido? Tá ok? Faz sentido, tá ok. Boa. E aí, esse exercício que a gente fez hoje da roda da liderança, eu vou mandar para vocês também esse material. A ideia é justamente você pintar cada uma dessas notas aí nesse círculo, né? Porque você vai perceber que a sua roda está meio empacada em alguma dessas características, que são aquelas que você trouxe como as notas mais baixas, né? Então, Minha roda tá meio saci. pois é, pois é. E aí, uma vez que você identifica essas características que estão mais fortes ou mais fracas, você tem ali seus pontos fortes e seus pontos de atenção, né? E aí eu gostaria que vocês. Opa, calma, Oprah. Volte aqui, minha filha. Eu queria que vocês analisassem bem, se você quiser desenhar ou usar o arquivo que eu vou mandar para vocês, né? Fica à vontade. Mas analisando, o que que você pode fazer para aprimorar essa característica, né? Não deixe isso só no mundo ali do pensamento, coloca realmente em ação. E agora sim, eu gosto muito dessa frase da Oprah. Ela diz: Eu continuo com os pés no chão, só que agora eu uso sapatos melhores. Isso para dizer que muitas vezes os nossos sabotadores, e você sabe quais são os seus sabotadores, né? A partir desse exercício, e também, né, através da autoobservação, porque a gente sabe que o nosso crítico é o mais forte, né? E ele se combina com outro sabotador para azucrinar a nossa existência, né? É assim que funciona. Então, o nosso crítico é sempre muito elevado, né? O volume está sempre muito alto. Mas de que maneira você, ao decidir quebrar esse lugar de autossabotagem, né? Vencer crenças limitadoras que, pensando no hoje e olhando para trás, porque eu gosto de dizer que nós somos multidimensionais, né? Nós vivemos no passado através da herança dos nossos ancestrais, no presente através das nossas decisões e no futuro no legado que a gente quer deixar. Então, o que que não faz mais sentido você alimentar hoje para que você possa calçar sapatos melhores? E sim, continuar com seus pés no chão. Porque você não precisa se transformar numa outra pessoa para ter mais sucesso, para ter mais dinheiro, para ter mais saúde, para ter mais tempo de qualidade, né? Você pode fazer com que essas bem-aventuranças, né, essas coisas boas para você existam sem que você precise pisar em outras pessoas, sem que você precise se tornar esnobe. Tem muita gente que rejeita a ideia da prosperidade porque ela acha que ter dinheiro significa ser uma pessoa ruim. É a construção mental dessas crenças, né?
Então, quando eu vejo essa frase da Oprah, eu continuo com os pés no chão, só que agora eu uso sapatos melhores, eu reforço também em mim a ideia de que depende também de mim, depende da minha intencionalidade, manter a minha essência, manter o meu propósito, manter aquilo que faz os meus olhos brilharem, independente de onde eu esteja, né? Então, é também parte da nossa decisão, parte do nosso movimento de liderar, é, escolher, né, como a gente quer ser realmente, como é que a gente quer se portar. O que é que vocês acham dessa frase? Incrível. A frase é boa e bem forte, né? Impactante demais. Porque apesar de a gente achar que é muito fácil, e quando a mente da gente dilata e recebe novas informações, a gente tem dois trabalhos. Não é nem trabalho, a gente tem eu acredito que duas missões. É continuar mantendo a essência, o foco, o objetivo naquilo que os nossos olhos brilham e não mudar a nossa essência de quem a gente é. Mas isso não significa, né, calçar sapatos melhores. A gente pode calçar os sapatos melhores, mas aí continuar com a essência de quem a gente é. Eu Exatamente. acredito que a nossa essência não pode ser modificada de acordo com onde a gente está. É verdade. Acho que a gente pode até, até vestir uma fantasia, né? Vestir uma armadura, mas a essência está ali. Eu acho que se a gente não exercita, a gente acaba se transformando no que o ambiente nos apresenta, se não houver essa Uhum. intencionalidade. É verdade. Mas cabe a nós decidir o que é que vai ser feito, né, disso, tá? Quer falar alguma coisa, Cá? Eu tô refletindo, É bem forte a frase. tô refletindo, fiquei reflexiva. Acho que, Então, que é um elemento que se conecta, né, com tudo que foi dito hoje. Então, eu fiquei reflexiva apenas. E eu quero que vocês peguem essa reflexão toda nos próximos dias e que vocês realmente se abram a traçar um plano, porque a gente está chegando no final do ano. A gente vai fazer um plano juntas aqui no nosso próximo encontro, tá? De mentoria. Então, a gente vai começar a traçar um plano para 2025, para que você pule as suas ondinhas, coma as suas uvas, que você faça sua lista ali de Réveillon, o ritual que você quiser de Réveillon, mas que você atravesse o portal com clareza daquilo que você quer para o seu ano de 2025. Então, a gente vai trabalhar isso juntas no nosso próximo encontro, tá? Mas eu gostaria muito que você se dedicasse a esses feedbacks, porque essas informações serão muito interessantes no seu processo de desenvolvimento da sua liderança. Combinado? Temos um combinado aqui? Combinadíssimo. Então é isso. sim. Combinado? Nos vemos Combinadíssimo. então daqui a 15 dias. Provavelmente estarei lá nos estrangeiros. Deixa eu ver quando. Ah, Nossa! leva É, a gente na mala. bora! Então eu viajo na semana na segunda-feira eu estarei em Portugal, as 2 primeiras semanas, e depois eu vou passar uma semana no Marrocos, meu sonho, e vou. Ai, gente. Te Aí é encontro no férias. aeroporto, tá bom? Você tá saindo de Tá onde? bom. Aí vai ser férias, mas durante o período de Portugal eu vou estar trabalhando e passeando, vou fazer uma mescla aí. Vai ser legal, tá Muito bom? bom. Então a gente Bom, continua em contato no WhatsApp. Tá na hora da gente marcar os nossos encontros individuais, certo? Quem não marcou ainda já tá na hora, tá? Então Tá bom. simbora. Um beijo para vocês. Bom descanso. beijo, menino. Arlete, se cuide. Beijo, gente. Sim, querida. Estou aqui para o Um que vocês beijo, menina. precisarem. Um beijo. Beijo, gente. Oh, Cheiro. Tchau, beijo, tchau. tchau, queridinhos. Tá.